A gente estava falando sobre essas decisões do STF, a tentativa do STF de ir para cima da liberdade de expressão. Eu digo que foi em duas etapas nesse caso do Luiz Pablo, né? Primeiro, o Moraes deu uma decisão de busca e apreensão contra o jornalista Luiz Pablo em março. Depois o Moraes, não satisfeito, achou que era pouco. Foi para cima da fonte do jornalista Luiz Pablo. Então, ele foi lá e deu uma busca e apreensão também sobre o... Vem aqui comigo na fechada. Ele também foi para cima da fonte do jornalista Luiz Pablo. E aí, meus caros, houve o rebu que a gente viu nos últimos dias aqui no Brasil. Essa discussão toda, a imprensa acordou, muita gente dizia, olha, a imprensa agora acordou. Eu não acho que a imprensa acordou, não. A imprensa que aplaudiu abusos, ela continua na mesma, ela continua dormindo, só que agora mexeu com o território seu, entendeu? Se mexe com a sua ferida, você acorda. Como dizia um grande amigo meu, a maior dor do mundo, sabe qual é? É a sua. Então, quando mexe na sua dor, aí você desperta, mas volta a dormir quando o STF for para cima dos adversários da imprensa esquerdista do país, que são os bolsonaristas, que são as redes sociais. Quando isso acontecer, pode ter certeza que a imprensa vai de novo tapar os olhos ou colocar aqueles antolhos. Sabe o que é antolho? Antolho é aquilo que a gente colocava nos cavalos para eles não olharem para o lado, só olha para frente e marcha. Bom, o fato é que hoje a Malu Gaspar trouxe mais um capítulo dessa história, desses avanços do Moraes sobre a liberdade de expressão, na coluna dela, por conta de um relatório. Ela teve acesso a um relatório da Polícia Federal e esse relatório da Polícia Federal mostrava com todas as letras que não houve nenhuma conclusão da Polícia Federal que o jornalista Luiz Pablo estava perseguindo o Flávio Dino. Em momento algum isso é dito. No entanto, e esse é o ponto principal dessa história, aliás, eu também tive acesso a esse relatório que a Malu Gaspar hoje divulgou. Ela não divulgou o relatório, mas as informações sobre o relatório, eu também tive acesso a ele e, de fato, ali nada há contra o Luiz Pablo. Em momento nenhum se diz que ele perseguiu o Flávio Dino. No entanto, isso foi a decisão do Moraes que motivou ele para cima do jornalista, para cima da fonte e agora querer tirar diploma de jornalista. Tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, tem como razão supostamente o jornalista Luiz Pablo do Maranhão ter perseguido o Dino, usado a liberdade de imprensa, como diz o Moraes, para perseguir o Flávio Dino. O Dino ontem em sessão disse, aliás, anteontem ele disse na sessão do STF que ele é o segundo ministro a ser perseguido na história do STF, que antes só nos anos de chumbo da ditadura é que isso acontecia, enfim, fez todo um discurso e etc. E aí a gente vai para o relatório da Polícia Federal, que animou, que impulsionou essa decisão do Moraes e não tem nada, absolutamente nada ali que diga que esse jornalista Luiz Pablo perseguia. Para vocês terem uma ideia, aqui no relatório, estou com o relatório na mão aqui e eu estou dizendo para vocês, o delegado responsável pelo documento encaminhado para o Moraes, ele diferencia a atuação do jornalista da conduta atribuída à fonte dele. E diz o seguinte, aspas, para o relatório da Polícia Federal: não se trata de acusar o jornalista do cometimento de crime de perseguição, já que o mesmo está acobertado pelo direito à liberdade de imprensa. Aí ele vai dizer que a fonte do jornalista Luiz Pablo, essa sim teria violado o sigilo funcional. Mas isso é outro assunto. O que nos importa é que, segundo os investigadores da Polícia Federal, o Luiz Pablo, ele adotava uma linha editorial contrária ao Flávio Dino e produzia reportagens que apresentavam o Flávio Dino, aspas, como influente político contrário ao governo do Maranhão. No entanto, não atribui o relatório da Polícia Federal ao jornalista Luiz Pablo em nenhum momento a prática de perseguição contra o Flávio Dino. Vocês percebem a gravidade disso? Eu vou repetir para vocês. A gente teve essa decisão do Moraes contra o Luiz Pablo, de busca e apreensão. A gente teve essa decisão do Moraes de ir para cima da fonte do Luiz Pablo, com busca e apreensão. A gente teve ontem os ministros dizendo que querem que agora jornalista seja carimbado por um diploma.
que eles querem inventar. E tudo isso com base no fato de que o ministro Flávio Dino estaria sendo perseguido pelo Luiz Pablo. Aí vem a Polícia Federal no relatório dela e diz: não houve perseguição. E o Moraes diz na sua decisão que houve. Então a Polícia Federal diz que não houve e o Moraes diz: houve. E há indícios concretos de que houve perseguição. Como é que o Moraes pode entender que houve perseguição se o relatório diz que não? Então ou o Moraes não leu o relatório, ou o Moraes não está falando a verdade. É grave. E repito, hein? Ou o Moraes não leu o relatório, porque o relatório não fala em perseguição. O Moraes deu decisões dizendo que houve perseguição. Ou ele não leu o relatório, ou ele não está falando a verdade. E aí é grave. E é grave. É grave e a gente precisa entender a consequência disso. Porque a consequência disso foram essas decisões contra a fonte, contra sigilo de fonte, contra o jornalista e agora querendo ainda colocar na imprensa a pecha de que ela está agindo mal e de que ela precisa então de um diplominha para poder exercer o seu ofício. Eu repito, hein? Eu acho que quem está precisando de um diploma de direito são os ministros do STF, Mota. O problema é claro, né, Marcília? É muita ousadia da polícia dizer que o blogueiro não cometeu nenhum crime. Ou o que o jornalista não cometeu nenhum crime. Quem decide se foi ou não foi cometido o crime são os tutores do Brasil. O que a polícia está pensando? É tudo definido de acordo com o sentimento do momento. Se cria a narrativa que for necessária. Eu acho que diante de tudo que tem acontecido no Brasil, nada disso surpreende, né? Eu criei até aqui uma listinha que eu vou publicar nas minhas redes sociais, que é uma espécie de cartela para os nossos espectadores marcarem que princípios constitucionais serão violados hoje no Brasil. Vamos lá, olha a lista. O princípio do juiz natural, a inércia do judiciário, o princípio da legalidade, o sigilo da fonte, a imunidade parlamentar, a igualdade perante a lei, o devido processo legal, a liberdade de expressão, o sistema acusatório ou a separação dos poderes? Cada um faça a sua escolha. Exatamente, cada um faça a sua escolha, Mota, só que é o seguinte, as escolhas que a gente tem no Brasil, é assim, ou a gente tem a Polícia Federal orientando uma decisão do ministro, ou então não sei para que existe Polícia Federal. Você percebe diante do que a gente está na frente? Nós estamos aqui dizendo, eu vou repetir, porque parece que, assim, precisa cair a ficha. Aqui não é bode na sala. Aqui tem uma manada de elefantes na sala. Eu não sei, elefante é manada que fala também? É o coletivo certo? Provavelmente. Acho que sim. Nos corrijam aqui, eu faltei na aula de coletivo lá na escola, quando a gente tinha que decorar coletivo. Manada, confere. Manada, pronto, alcateia é de lobo, manada é de elefante, pleiade de estrelas. Viu? Eu tô bem nisso aí. Eu faltei na aula, eu faltei na prova, faltei na aula, mas eu estudei depois. O fato é o seguinte... Para você ver que jornalista sem diploma também sabe das coisas. Também sabe das coisas. Mas eu sou formado em Direito e em Letras. E lá na Letras, eu não fiquei em volta da fogueira recitando poesia e cantando Legião Urbana, não. Eu fiquei estudando. Não tem essa de festinha, sexta-noite, quinta-noite, em volta da fogueira, declamando poesia, não. E fazendo oração para a lua. Não, eu estudava, eu ficava lá mesmo. Mas, enfim, isso é uma outra história que não importa a ninguém. O ponto é a gente ter uma manada de elefantes. Uma manada de elefantes na sala. Olha só, as decisões do ministro Moraes, primeiro, elas foram inconstitucionais, todas elas até agora, tomadas nesse caso do Luiz Pablo, todas elas. Todas, todas inconstitucionais. Uma decisão, repito, para cima da fonte, que no artigo 5º
Inciso 14, sigilo de fonte deve ser preservado. Inconstitucional a decisão. Em março ele vai para cima do próprio jornalista Luiz Pablo, que nós entrevistamos aqui. Essa fonte, inclusive, sobre a qual, enfim, em cima da qual foi o Moraes impulsionado, motivado, cutucado pelo Dino, o Luiz Pablo disse aqui pra gente nos pingos, com todas as letras, que era um inimigo do Flávio Dino. Então a gente teve uma decisão inconstitucional, violando o sigilo de fonte. A gente teve em março, tudo no mesmo caso, em março, uma outra decisão inconstitucional indo para cima do jornalista. Você não faz busca e apreensão em cima de jornalista. E nós também já mostramos aqui no Pingos que essa decisão que o Moraes foi para cima do Luiz Pablo, não só era inconstitucional, como era uma aberração. Do ponto de vista jurídico, a decisão dizia: faça busca e apreensão em todo mundo que estiver no mesmo ambiente do Luiz Pablo. Então, se ele estivesse no estádio de futebol, todo mundo ali tinha que ter o seu celular revistado, a polícia ia dar uma batida no estádio inteiro, o juiz, os jogadores, todo mundo. Isso é uma decisão correta? Sempre parece razoável a alguém? Então vai para cima do jornalista, vai para cima da fonte, vai para cima de todo mundo, com decisões, inclusive incorretas juridicamente e inconstitucionais, porque não se faz isso com o jornalista nem com fonte, tem preservado na Constituição, tanto o jornalista quanto a fonte, o seu direito a isso não acontecer. E aí você vê essas decisões sendo motivadas por uma perseguição que a Polícia Federal diz que não houve. Hoje sai o relatório, eu li o relatório, tá aqui, ó. Tá aqui. Se alguém quiser saber a fonte, é só pegar aqui o meu celular. Tá, eu tô com ele aqui. Eu tô aqui com o relatório. Você entendeu? E a Malu Gaspar publicou sobre esse relatório hoje, na sua coluna no Globo, dizendo: a Polícia Federal disse que não houve perseguição do Luiz Pablo ao Dino. Ou seja, todas as decisões do Moraes não só eram inconstitucionais, incorretas juridicamente, como baseadas num fato que não existe. Dá para entender? Dá para entender a gravidade? Eu vou repetir. As decisões não só eram inconstitucionais, ainda que houvesse a perseguição, seriam inconstitucionais e juridicamente incorretas, mas elas ainda se basearam num fato que não é verdade. E está lá no relatório da Polícia Federal. O Moraes não leu? Será que o Moraes não leu ou será que leu e não entendeu? Ou será que ele leu, entendeu e não está nem aí para o relatório da Polícia Federal? Então, para que serve a Polícia Federal? Se a decisão do juiz vai ser qualquer coisa, vai ser em cima, fontes da minha cabeça, não precisa de Polícia Federal. Onde a gente está? Em que país que a gente está? Em que país que a gente vive? Que o juiz despreza o relatório da Polícia Federal e dá uma decisão abusiva contra um jornalista e contra a sua fonte. E agora querem ainda punir de novo a imprensa, exigindo dela diploma. Ô Mota, é o seguinte, a gente não está mais falando de bode na sala. Tem aqui uma manada de elefantes na nossa sala, pisando na nossa cabeça. Eu fico desconfiado se existe Estado de Direito ainda nesse país. E observe, Marcília, o que acaba de acontecer diante dos nossos olhos. O que a gente precisa mostrar, mais uma vez, que nós não chegamos nessa situação por culpa exclusiva de quem está na Suprema Corte. Observe o que aconteceu. Nós tivemos uma violação grave e flagrante de um preceito constitucional, o sigilo da fonte. O que se esperaria? Que toda a classe jornalística, todas as entidades ligadas ao jornalismo se rebelassem, né? Finalmente acordassem para o que está acontecendo no país. Mas aí os tutores do Brasil tiraram do bolso do colete um truque, que foi desclassificar o jornalista que foi alvo. Eles disseram: trata-se de um blogueiro. Viu como é importante ter diploma de jornalista? Vamos retornar com essa exigência. Toda a discussão mudou. Agora a discussão é sobre diploma de jornalista. Aquele jornalista que foi alvo da medida que viola um preceito constitucional, ele foi desclassificado.
Ele agora é um blogueiro. Então, na verdade, não houve violação de nenhum preceito constitucional, porque é apenas um blogueiro. Se ele tivesse diploma de jornalista, seria diferente. Foi um golpe de mestre. Olha, e a Malu Gaspar, eu vou aqui, com todas as letras, ler o que ela escreveu, tá? Repito a vocês, eu também tive acesso ao relatório e posso confirmar. O relatório, ela diz assim, o relatório de inteligência da Polícia Federal, que baseou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de ordenar busca e apreensão contra a fonte. E ela coloca aqui do blogueiro. Não é do blogueiro, Malu, é do jornalista Luiz Pablo, por ter publicado reportagens questionando o uso de um carro oficial. Afirma não haver, o relatório afirma não haver indício de crime de violação de sigilo funcional por parte do jornalista e nem ser possível apontar que ele recebeu dinheiro para fazer matéria sobre Dino. Tem essa ainda. Vocês se lembram muito bem, e nós tratamos aqui, o Luiz Pablo, quando esteve no Pingos, falou disso também, que ele não recebeu dinheiro, que era um dinheiro de um empréstimo, que pegaram o empréstimo que ele tinha feito com uma pessoa, pegaram a conversa que ele estava tendo com a fonte, juntaram uma coisa com a outra e confundiram tudo. Disse isso ele aqui, para nós. E aqui, o que o relatório da Polícia Federal faz é confirmar a versão de quem? Do Moraes? Não. Do Dino? Não. A versão do jornalista, do Luiz Pablo, está confirmada no relatório da Polícia Federal, diz a Malu Gaspar. E aí ela continua. Ainda assim, o ministro Moraes escreveu em sua decisão, olha a gravidade, escreveu em sua decisão ter identificado indícios relevantes. Moraes, da onde que vêm os indícios relevantes? Você foi lá investigar? Quem te contou que os indícios eram relevantes? Se o próprio relatório da Polícia Federal, que investigou o caso, não disse isso. De onde saíram esses indícios relevantes, se nada disso está no relatório que deveria e deve sempre basear uma decisão judicial? Porque assim, a polícia vai lá, investiga o caso e o juiz decide com base no relatório da polícia. Se a polícia vai lá e diz A, vem o juiz e diz B, então para que serve a polícia? E de onde tira o juiz aquilo, a sua conclusão? De onde que ele tira se não é da Polícia Federal? Então aqui, primeiro, desconsidera-se o que a Polícia Federal disse e, ao mesmo tempo, fontes da minha cabeça alimentam uma decisão, porque não foi do relatório da Polícia Federal. Então, a gente teve aqui o Moraes desconsiderando o relatório da Polícia Federal ou não compreendendo, o que eu não sei o que é pior. Se o ministro não entendeu o relatório, eu acho que é até pior do que ele ter desconsiderado, mas se desconsiderou, considerou o quê? Se a única coisa que alimenta uma decisão é o relatório da polícia, com base em que ele deu essa decisão? Qual foi a fonte dele? Eu queria agora saber a fonte, já que a fonte não tem mais sigilo. Conta aí pra gente então, ministro, de onde que você tirou esses fortes e relevantes indícios, se não foi do relatório da Polícia Federal? Diz aqui, então, a Malu Gaspar, no Globo, que o ministro escreveu em sua decisão ter identificado indícios relevantes de que Luiz Pablo cometeu crime de perseguição contra o Dino, ao citar a representação da PGR, etc. Então, você vê, a PGR se manifestou favorável à decisão do Moraes. Também não prestou atenção a PGR no relatório da Polícia Federal? Ninguém leu esse relatório da Polícia Federal? Será que só a Malu Gaspar leu esse relatório? Não é possível. Ninguém leu. A gente está diante aqui, ô Mota, de ninguém lê. Só aqueles. Eu tinha um amigo, que ele. Um amigo não. Meu pai teve um trabalho, um chefe, e que tinha 8 advogados na mesa uma vez. E ele falou assim: bom, se tem 8 advogados aqui na mesa, provavelmente ninguém leu o contrato, porque um foi deixando para o outro, Será que é isso? Na melhor das hipóteses, é isso. Porque aqui a gente está diante de ninguém ter lido esse relatório. Ou se leu, não entendeu. Ou se entendeu, foi contra um relatório, não falando a verdade. Não tem coisa boa. Tudo é ruim. E a gente tem aqui a Polícia Federal se manifestando. Cadê a Polícia Federal? A Polícia Federal precisa vir a público. Cadê o ministro Moraes explicando de onde ele tirou esses fortes e relevantes indícios se não foi do relatório? Cadê o ministro Dino? Cadê todo mundo pedindo desculpa ao Luiz Pablo?
Ele parece que está sendo perseguido e não o ministro, Mota. O que nós estamos vendo é totalmente compatível com o que a gente já viu, né? Eu me lembro, eu acho que foi a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que protestou contra o desmonte do sistema acusatório, não é isso? Quando você tem a mesma figura investigando, acusando, julgando, condenando e depois supervisionando a execução da sentença, o que mais se pode esperar, né? Quando você tem investigações que são conduzidas por policiais escolhidos, o que mais se pode esperar? É a política, a política ditando o rumo da justiça. É isso que a gente está vendo. Olha, a Malu, ela continua aqui, né? Diz o seguinte, que o Luiz Pablo publicou, a partir de novembro de 2025, reportagens sobre o uso de viaturas, aquela história, viaturas da Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que seriam usadas por Dino e seus familiares. O ministro afirma que não houve uso irregular, mas por causa das matérias, em março deste ano, que é isso que nós falamos agora há pouco, ele foi alvo de uma operação policial determinada por Moraes e teve 2 celulares, um jornalista, 2 celulares, pegaram o celular dele, 2 celulares apreendidos, e não só, né? Ele teve, teve 2 celulares, um notebook e um pendrive apreendidos. Eu queria saber muito, por que uma pessoa que persegue a outra, você precisa pegar pendrive do outro, celular? Você já viu isso? O cara chega na rua e experimenta você chegar aqui na delegacia do bairro e falar assim, eu estava aqui passando e tem uma pessoa me perseguindo. Sinto que uma pessoa está me perseguindo, mas com base em quê? Eu acho que está me perseguindo. É o crime que estão imputando ao Luiz Pablo. Experimenta passar na delegacia e dizer isso e vê se eles vão lá, ou vê se um juiz vai determinar que pegue o pendrive, o notebook e 2 celulares dessa pessoa. Experimenta para você ver. E aí vem também a matéria dela e diz que isso permitiu que os investigadores rastreassem a fonte, ou seja, foram lá e pegaram dentro do celular dele as fontes de quem estava alimentando a matéria dele. Ao ordenar a operação, diz a Malu Gaspar, o Moraes defendeu haver risco à integridade física do colega, risco à integridade física do Dino, em razão do suporte, aspas, suporte material, que é envio de informações e discussões sobre a redação e teor das matérias publicadas, e financeiro, ou seja, tem uma acusação de que ele ganhou dinheiro aqui, financeiro prestado a Luiz Pablo, com indício de tentativa de exclusão de mensagens eletrônicas relevantes para a investigação. A investigação foi aberta e aqui eu preciso que você pare tudo e me ouça. Veja isso, porque esse é um fato novo para a nossa discussão, mas que só agrava tudo aquilo que a gente está trazendo para vocês. A investigação foi aberta a pedido do Dino, do Flávio Dino. O ministro sorteado foi o Moraes? Claro que não. Claro que não. Nunca é. O ministro sorteado foi o Cristiano Zanin. Mas a ação foi redistribuída após o presidente do STF, o Edson Fachin, que muita gente acha que é a solução. Ele está moralizando, olha só, é o pai do Código de Ética. Pai do Código de Ética. Foi redistribuída após o presidente do STF, Edson Fachin, decidir que o caso era um caso que deveria estar dentro do inquérito das fake news e dentro do inquérito das milícias digitais, que estavam esses 2 inquéritos sob relatoria do ministro Moraes. Ou seja, eles colocaram esse caso de perseguição, suposta perseguição ao Flávio Dino, dentro do inquérito das fake news e das milícias digitais. O que isso tem a ver? Alguém consegue me explicar? Onde que está a fake news, ainda que fosse perseguição? Tá bom, vamos lá. Vamos supor, dar de bandeja, houve uma perseguição ao ministro Dino. Vamos supor que foi isso. Vamos dar essa hipótese de graça. Tá. E o que isso tem a ver com o inquérito das fake news? Inquérito das fake news tem a ver com perseguição? Onde isso? Então todo mundo que é perseguido, o cara persegue outro da rua, vai para o inquérito das fake news? O cara persegue um ministro, vai para o inquérito das fake news? Já viu isso?
Eu não vi em momento algum perseguição para inquérito das fake news ou milícia. Que milícia digital? Uma milícia de uma pessoa só? O Luiz Pablo, ele próprio, a sua própria milícia, ele tem um ecossistema dele com ele mesmo de milícia. Isso não existe. Claro que não existe. E isso fez com que o Moraes se tornasse o relator. O relator. Então tem essa ainda, Mota. A gente ainda tem essa. Eles deram um jeito de jogar no colo do Moraes porque sabiam que vinha truculência pela frente. E o que a gente pode acrescentar no que você já disse, né, Marcília? E aí a gente tem que refletir sobre isso quando a gente ouve aqueles discursos empolados sobre a importância de implantar um código de ética, né? Porque a democracia exige um código de ética. Isso aí não tem a ver com ética, não, né? Isso aí tem a ver com uma questão muito mais profunda. É uma mistura tão grande de interesses que é quase impossível separar uma coisa da outra, né? O que nós podemos dizer é que isso não tem absolutamente nada a ver com a atuação de uma corte constitucional. Isso que a gente não pode deixar de lembrar aqui. Nada a ver com o que deveria fazer uma Suprema Corte.